Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à live Nelton de hoje. O tema da nossa live é Obras Públicas no Combate ao Desemprego. Eu sou Lucas Felipe, secretário de comunicação da JSPDT Foz, e hoje vou apresentar essa live aqui para vocês com Nelton Friedrich, que é o pré-candidato, na verdade, candidato, né, a prefeito de Foz do Iguaçu pela coligação PDT, Rede e Cidadania, e o Biraci Rodrigues, que é o nosso grande convidado de hoje, ex-gerente-geral da Caixa Econômica Federal da região Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Gostaria de lembrar vocês que nós fazemos toda quinta, nessa semana será na sexta-feira, excepcionalmente, o Com Nelton às 12, onde a gente pega as perguntas que vocês vão enviar nos comentários, enviar nos e-mails, enviar em todo lugar possível, para que consigamos fazer essa resposta, de que vocês perguntem, a gente responda, ou melhor, né, o Nelton responda. Lembro aqui que vocês podem se inscrever em nosso canal no YouTube, Nelton Friedrich, PDT Foz. Lá estão todas as lives que já foram realizadas, tanto as lives né, Nelton como as lives com Nelton às 12. E também lembro que vocês podem acompanhar as publicações pelo Facebook, pelo Instagram, @NeltonPDTFoz, e pelo Twitter, @NeltonPDTFoz. Então, sem mais delongas, passo a palavra para Nelton Friedrich. Mais uma vez, uma alegria a gente estar juntos e tratando de um tema tão oportuno, tempestivo e de uma necessidade de que se possamos tratá-lo com muito cuidado e com muita urgência. Por isso, eu fico muito satisfeito de contar com o Biraci Rodrigues, que temos um conhecimento muito antigo, né? Até porque também foi um líder estudantil, ajudou a reorganizar a União Paranaense dos Estudantes, mas tem uma trajetória também muito edificante. Já que estamos falando em obras públicas, em construções, ele tem uma vida edificada em grande parte no que diz respeito, por exemplo, à habitação, à construção civil. Por quê? Porque durante 28 anos ele foi um dos expoentes da Caixa Econômica, chegou a coordenar toda a parte da Caixa Econômica do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Durante 4 anos também presidiu, de forma extraordinariamente positiva, a Companhia de Habitação da nossa capital. E aí nós vamos ter uma ideia, os milhares de empregos que foram criados em 4 anos, ou milhares de casas que foram construídas e, portanto, gerando emprego. Mas eu faço essa introdução também, permitindo, com a concordância de todos, me permitindo fazer uma rápida colocação sobre a questão mais estrutural do nosso problema. É sempre bom a gente colocar que a nossa infraestrutura no Brasil ela é absolutamente velha, deficiente e insuficiente, isso que é o mais grave. Ela é insuficiente e até tem pouca manutenção. Então, a nossa história tem sido uma história, uma desatenção para com a infraestrutura brasileira. Nas cidades, nós temos problemas graves ainda de habitação, subhabitação. O problema de saneamento é uma vergonha nacional. Um país como o Brasil, com a economia que temos perante todas as economias do mundo, você ter, por exemplo, eu cito até Foz, tem bairros aqui que não tem nada de esgoto recolhido e tratado. Aí daqui a pouco você tem na mesma cidade 100% noutra localização dela. Mas no Brasil todo é absolutamente ridículo nós analisarmos aquilo que todos sabem. Cada R$ 1 investido em saneamento, você tem, sem nenhuma dúvida, R$ 4 que são deixados de ser aplicados, enfim, de gastos. Tal é a conexão forte entre saneamento básico e saúde pública, saúde de todos nós. Nós temos problemas gravíssimos de transporte público, e, de novo, Foz não é diferente. E aí eu aproveito para dizer que, simultaneamente a isso tudo, esse problema que eu diria assim, de infraestrutura, de falta de obras públicas, falta dessa parceria público-privado também, eu diria assim, num volume necessário, portanto, você tem algumas iniciativas, mas não no volume necessário. Por outro lado, você tem, de um lado, essa questão infraestrutural, ligadas a, portanto, nossa infraestrutura, mas, de outro lado, isso também está conectado com a grande questão que é preciso
mais uma vez relembrar, da grave crise da grave crise da estrutura de prioridades sociais do Brasil. A questão fundamental, portanto, desse olhar desatento, e, portanto, nós não temos metas de curto, médio e longo prazo. Nós podíamos estar com metas para erradicar a subhabitação no Brasil, por exemplo. Nós podíamos estar vivendo uma linha muito ousada de erradicar e acabar com a questão do saneamento básico e zerar essa crise que temos no saneamento. Portanto, só com estratégia de bom planejamento, portanto, um projeto nacional, e no caso concreto, a ausência de projeto nacional se manifesta nos municípios porque não há projetos municipais de desenvolvimento integrado. É absolutamente uma espécie assim, vamos levando, e vai fazendo quase que a política de emergência, é quase que a política de bombeiro apagando incêndio aqui, apagando lá. Portanto, é preciso que a gente tenha muito presente de que uma estratégia planejada significa prioridades sociais, prioridades econômicas, significa como é que nós podemos agregar no que diz respeito à geração de emprego, como é que você gera uma relação, um consenso, uma busca de realização com o trabalhador, setor público, setor privado. Então, é por essa razão que nós vamos agora iniciar esse diálogo, a começar com o Bira, ou o Biraci Rodrigues, seu nome verdadeiro, de dizer, Bira, de quanto que é importante ter o seu testemunho sobre esse aspecto, obras públicas e geração de emprego. Ressaltando o que disse, nós temos uma questão de emergência, e não há como deixar de reconhecer historicamente, e eu vou falar mais à frente do que eu vivi como secretário de Estado no momento de grave crise no Brasil, de muito desemprego, de como é que nós criamos frentes de trabalho que amenizaram profundamente a gravíssima questão dos desempregados. Então, com a experiência que a gente tem, e com a sua experiência, é que a gente quer trazer, acima de tudo, nortes, encaminhamentos, ideias, porque é isso que nós vamos ter que aplicar para reduzir a gravidade dessa pandemia, seus efeitos na questão do emprego. Com uma ressalva que sempre precisamos fazer. A pandemia agudizou, aumentou a grave crise, mas ela já estava presente. Início de fevereiro, nós estávamos com 11,6 milhões de desempregados no Brasil e 34 milhões fazendo bico porque não tinha emprego fixo, não tinha possibilidade de ter a sua carteira assinada e, portanto, tendo que fazer o quebra-galho para poder sobreviver. Vamos lá. Eu gostaria de ter essa análise do nosso convidado especial, repito, 28 anos de Caixa Econômica, 4 anos numa prefeitura, numa política de habitação, em torno desse contexto que estamos vivendo e as saídas que temos que ter. Por favor. Bom, boa noite a todos que estão assistindo a live. Primeiro, assim, é uma honra ter recebido esse convite do Nelton, que é uma pessoa que eu admiro há muitos anos. Eu invejo um pouco a população de Foz, que tem um candidato a prefeito tão qualificado quanto o Nelton. E, assim, ainda. Que bom, é questão de papelada, vamos dizer assim. Mas, assim, de ter uma pessoa tão qualificada, e Nelton, obrigado por você se propor à vida pública. A gente sabe que o Brasil está vivendo uma séria crise política, e a gente precisa muito que homens de bem como você venham a participar da vida pública. Quer dizer, normalmente, quando você tem uma crise, as pessoas de bens, elas têm o costume de se afastar, porque elas não gostam de muita coisa errada. E, assim, para o Brasil é muito importante que homens como você se proponham a seguir a vida pública. Então, assim, você que já viveu tanto esse mundo da vida pública, é uma satisfação saber que você está aí de novo nessa luta pela vida pública, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz, e muito feliz de poder participar nesse embate com você. Eu sempre digo que eu fui um cara que foi agraciado por Deus, porque quando eu fui trabalhar na Caixa Econômica, eu fui designado para a área de construção civil. Por que eu digo para você? Porque eu me sentia meio Robin Hood, sabe? Você tirando o dinheiro do mais rico para trazer para o mais pobre.
e sempre sonhei muito em fazer casa, principalmente para a população mais pobre. Para você ter uma ideia, quando o programa Minha Casa Minha Vida, ele é considerado um dos maiores programas habitacionais do mundo. E eu, com 28, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é de 2009. E o que acontece? Desde quando eu entrei na Caixa até 2009, a gente não fazia verdadeiramente casa para pobre. O que a gente teve de mais perto disso era alguma coisa que chamava o programa PAR, que era o programa de arrendamento residencial. Mas o programa de arrendamento residencial, ele, na verdade, a pessoa tinha que ganhar 2 salários mínimos e meio para poder acessar ele. Então, era muito alta a renda. Você não chegava na baixíssima renda, você não chegava na renda zero. E o programa Minha Casa Minha Vida trouxe isso, de você poder trabalhar na renda zero. Nesse período de Caixa Econômica, dentro da Caixa Econômica, eu produzi mais de 250 mil unidades habitacionais. Eu sei que você vai falar 250 mil. Eu sei que você vai falar da produção de Curitiba, mas a gente trabalhou em diversas cidades da região sul, trazendo mais de 250 mil unidades habitacionais. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele fez uma característica. Ele fez com que, naquela época, quando ele foi instituído em 2009, o déficit habitacional do Brasil era de 8 milhões e 200 mil moradias, mais ou menos. 8 milhões e 200 mil. Hoje, esse déficit habitacional, o mesmo programa Minha Casa Minha Vida, tendo produzido mais de 3 milhões de moradias. Hoje, o déficit habitacional no Brasil é mais de 7 milhões e 800 mil unidades habitacionais e crescente. E esse déficit habitacional, ele cresce nas populações mais pobres, nas mais carentes. Eu digo o seguinte, o governo, a prefeitura de Foz, ela não precisa se preocupar com a moradia do cara rico. Você não precisa se preocupar com a moradia do cara rico. Você, enquanto prefeito de Foz, você não vai precisar se preocupar com a saúde do cara mais rico. Porque as famílias mais abastadas, elas têm como suprir isso com os próprios recursos delas. Elas não precisam do poder público. Quem precisa do poder público é a população mais pobre. É a população mais carente que precisa do poder público. Então, quando você pensa num programa de moradia, você tem que pensar na pessoa muito pobre. Né? Como é que eu vou chegar a atender? Se eu preciso que essa família pague, como que essa família vai me pagar? Da onde que vem esse recurso? Eu posso trazer esse recurso a fundo perdido? Posso trazer a fundo perdido. Então, se eu trago a fundo perdido, uma relação com essa família, e eu tenho que instruir essa família para entrar na moradia. Então, assim, hoje, o nosso déficit habitacional, 7 milhões e meio. Mas, Bira, você me perguntaria, você não disse que o déficit era 8 milhões e pouco? Se produziu 3 milhões de moradias, e o déficit ainda está em 7 milhões e pouco? Esse déficit não tinha que estar em 5 milhões e pouco? Só que acontece o seguinte, as pessoas crescem, as pessoas casam, os filhos querem morar sozinhos. Infelizmente, Nelton, o desemprego aumenta o déficit habitacional, porque quando a família fica desempregada, muitas vezes ela tem que se dispor da casa dela para poder se sustentar, e daí mesmo uma família que já foi atendida com moradia, ela passa a ser desatendida por moradia. Então, assim, esse déficit habitacional na população mais pobre é uma coisa muito preocupante, muito preocupante. E eu vou dizer para você, sabe que quando eu vim trabalhar em Curitiba, eu não sabia que Curitiba era tanto rio. É uma cidade, e quem chega na cidade, a população de Foz que passou por Curitiba, não sabe que Curitiba tem tanto rio, mas Curitiba é inteira cortada por rios. E na época que eu estava na Coab, a gente tirou 2.000 famílias que moravam na beira de rio. E foi muito importante a gente fazer isso, sabe por quê? Porque quando o rio enchia, a casa da família enchia d'água, né? E a família perdia tudo. E a gente tirou umas 2.200 famílias. Sabe o que me corta o coração? Que a falta de investimento em habitação que se seguiu depois da gestão do Gustavo, muitas famílias voltavam a Beira-Rio, juntando a falta de investimento de habitação, mais o desemprego, os rios que a gente limpou estão com famílias de novo na beira de rio. Isso é uma coisa que muito entristece a gente, sabe? Porque foi um esforço muito grande. Mas eu vou voltar para falar, na verdade, do que você me pediu, porque eu tenho esse começo tem um pouco de desabafo, porque eu acho que o governo federal
ele tinha que olhar mais para as populações mais pobres, ele tinha que investir mais em habitação para a população mais pobre. Quando você vê o gráfico de importância, uma casa é muito mais importante para uma família que ganha meio salário mínimo do que para uma família que ganha 20 salários mínimos. A família que ganha 20 salários mínimos, ela não precisa de solução habitacional. Agora, a família que ganha meio salário mínimo, essa família sim precisa de solução habitacional. Então, desculpe aí, mas vamos falar da questão do emprego. Hoje, a construção civil, ela representa 11% dos empregos do Brasil. 11%. É muita coisa, é muita coisa. A construção civil, ela emprega 7 milhões e 500 mil empregadores, 7 milhões e 500 mil pessoas, 7 milhões e 500 mil, isso dado da CEBIC. No ano passado, 2019, fechou com a construção civil com 7 milhões e 500 mil empregados. Quando a construção civil deixa de operar, essas pessoas todas são demitidas. Então, o nível de desemprego na construção civil hoje é um negócio muito grande. Todo governo, isso no mundo inteiro, não é Brasil, vamos falar do mundo todo, todo governo, quando quer fazer um programa de geração de emprego, ele investe na construção civil. Porque a construção civil, ela que consegue dar a resposta mais rápida à questão do desemprego. Porque a construção civil tem uma quantidade muito grande de empregos que não são especializados. Tem muito emprego não especializado. Porque você vê o seguinte, quando a gente fala de desemprego, desse volume todo de desempregados que tem no Brasil, você não precisa nem fazer uma pesquisa, né? De vez em quando as pessoas fazem pesquisa, mas você não precisa nem fazer uma pesquisa para saber disso. E a grande massa de desempregados são os mais pobres, são os menos qualificados. A grande maioria são essas pessoas. E a construção civil, ela consegue gerar emprego para essas pessoas de uma maneira muito rápida, a resposta é muito rápida. Você veja bem, se a prefeitura de Foz faz um edital de uma obra qualquer aí em Foz, não precisa ser necessariamente imputação de uma obra qualquer, e no edital a prefeitura de Foz exige que a contratação seja feita prioritariamente para as pessoas que moram na cidade, você resolve muito do problema de desemprego na cidade. Você veja bem, eu vi na TV esses dias que tem 2 obras grandes, uma já acontecendo e outra que vai acontecer em Foz. Ela podia solucionar o problema de desemprego de Foz, né? Uma é a duplicação até as cataratas, que vai acontecer, que está sendo licitado, e outra é a construção da outra ponte. Isso é muito emprego. Se num edital de licitação, numa proposta de licitação, isso condiciona que a maioria dos empregados tem que ser da população de Foz, tem que ser local, isso traz uma grande quantidade de empregos para a cidade, né? Muito pouca gente vai estar desempregado aí, só se quiser. Então, assim, mas a construção civil, ela vai além da obra. Vai além da obra. O emprego da construção civil vai além da obra. Ele emprega a pessoa da obra, ele emprega a pessoa da loja de material de construção, ele emprega a pessoa da imobiliária, que vai ter imóvel para vender e para alugar, ele emprega a pessoa, os despachantes que comercializam esses imóveis. Quer dizer, é uma cadeia muito grande e gera emprego, inclusive, fora de Foz do Iguaçu, na indústria da construção civil, nas indústrias de azulejo, na indústria do aço, na indústria do cimento. Então, gera emprego, tanto na cidade quanto fora da cidade. Então, a construção civil, ela representa assim, um filão muito forte para você gerar emprego. Eu vou dizer para você, Nelson, com todas as letras, pós-pandemia, para você bater o desemprego, não tem como você fazer isso se você não ter no braço, no teu lado, a construção civil. Perfeito. Olha, já começo agradecendo, porque foi uma colocação muito boa, e eu tomo agora a iniciativa de considerar, me permita também, claro, quem está nos assistindo e também o Bira, veja que eu vou me reportar, e acabei de ver aí o Joel fazendo referência, eu analisei muito o que aconteceu, por exemplo, quando nós tivemos o maior quebra-quebra de toda a economia mundial, que foi lá com a crise de 1929, teve um presidente dos Estados Unidos que até se inspirou um pouco, dizia ele,
em determinado momento que visitou o Brasil, que ele se inspirou um pouco até no Getúlio Vargas, para fazer uma grande iniciação lá, um trabalho muito grande para poder reaquecer a economia. E aí tinha um slogan nos Estados Unidos, criado, muito interessante: em cada propriedade um poste, em cada panela uma galinha. O que ele queria dizer com isso, com essa coisa tão simples? Que era fundamental fazer a eletrificação de todos os Estados Unidos, principalmente na área rural, que estava às escuras, e que era preciso atender o alimento nosso de cada dia, porque eram milhões que estavam nas filas para ter um prato de sopa, né, em Nova York e em todas as cidades norte-americanas. Eu vou voltar agora para nós. Quando eu fui secretário de Estado, e você lembra bem, né, no governo Richa, eu tinha 29 anos, né, fui uma secretaria que era uma secretaria muito, muito ampla, que tinha energia, habitação, saneamento, meio ambiente, controle da erosão, tinha até uma empresa que instalava sinais e imagens de televisão. Enfim, era uma mega secretaria e eu, na verdade, foi um PhD para mim, como nunca imaginava fazer. Mas o que eu quero registrar é que em 1982 para 83, nós estamos vivendo uma gravíssima crise no Brasil, que, aliás, o Brasil ciclicamente está vivendo muito de crises em crises, até porque ainda nós não temos um projeto de país para onde que nós vamos e o que queremos ser. Pois bem, nessa fase, nós assumimos o governo do Estado, 15 de março de 83, logo nos primeiros 20 dias, acabou se agravando a crise com a maior enchente de 70 anos atrás até então, e o Paraná teve, portanto, uma situação de tragédia, de tanta inundação. E aí o que é que nós fizemos? Fomos rebuscar na literatura mundial, fomos verificar o que é que podia fazer, e nós tomamos uma atitude e que nós não, na época, não foi possível contar com o governo federal. Eu quero chamar a atenção disso. Tem gente que só acha que tem que pegar o Pires na mão e ir a Brasília. Isso tem que ser feito, isso é obrigatoriamente temos que fazer. Temos que buscar emendas parlamentares, tem que buscar dinheiro em Brasília. Mas nós temos que compreender onde é que está a criatividade, a capacidade, o poder de decisão local de também não ficar esperando que venham lá dos céus determinadas soluções. O que nós fizemos na época? Constituímos uma frente de trabalho para gerar emprego, e de preferência que tivesse critérios como, por exemplo, que a matéria-prima tivesse na região ou no município, que você utilizasse só empregados locais e microrregionais. E aí o que aconteceu? Por exemplo, uma iniciativa que gerou muito emprego para a época, hoje quem sabe seria um pouco mais difícil, que a gente já tem muito mais a presença do asfalto e tudo mais, era a construção de ruas, de estradas com pedras irregulares. Talvez onde podia ser paralelepípedo, mas a maior parte de pedras irregulares. A pedra era local, né? O quebrador de pedra era local, o caminhão local, não tinha que importar, como o petróleo tem que estar importando, principalmente do jeito que estamos hoje no Brasil. Você tinha, enfim, uma série de componentes, de insumos, etc., que eram todos locais ou de proximidades. Com isso, nós fizemos centenas e centenas de quilômetros de estradas rurais e até nos bairros e nas cidades, portanto, com pedras irregulares. E isso acabou sendo de uma excelente qualidade, porque aperfeiçoou muito essa produção desse tipo de pavimentação. Pois bem, simultaneamente, na secretaria que nós estávamos respondendo, tinha exatamente habitação, nós fizemos o que podíamos fazer para estabelecer alguns projetos de construção de casa para a classe média baixa. Mas, como você bem disse, você não tinha no Brasil, durante mais de 30 décadas, um projeto para famílias de baixíssima renda. Você tinha uma exclusão assumida dentro do Brasil. Eu vivi muito naquele momento, porque nós tínhamos o Banco Nacional de Habitação. Você não tinha no BNH um projeto, por exemplo, para um desempregado ou de emprego eventual, tinha que ter comprovante de renda, uma série de coisas, mas, ao mesmo tempo, vocês normalmente tinham acima de 3 salários mínimos, é o que mais tinha de projetos, e aí até para os mais ricos. E o que nós inventamos? Aquilo me chamava muita atenção, porque é uma das razões, eu vou ser muito aqui sincero, não tenho nenhum sentido de ficar me autoexaltando,
Mas o coração da gente não pode silenciar diante da miséria. Sim. Não é a gente se calar diante das necessidades. É outra coisa. Você tem que palpitar, por exemplo, de como é que vive uma pessoa boia fria no Paraná na década de 80, morando debaixo de lona preta, levando a boia fria das 4 da manhã para cortar cana. Uma hora depois que estava trabalhando, você estava todo ele com cheio daquela ferrugem, enfim, da queimada, enfim. Conclusão da história. Eu disse, não é possível. O que nós estamos fazendo aqui se a gente não olhar para isso? Então, com isso, com a turma muito dinâmica que estava lá conosco, com muita vontade de fazer diferente, fazer melhor, nós acabamos interpretando algumas experiências que existiam, inclusive muito no interior do Brasil, a experiência do puxirão, que nós chamamos de mutirão. As pessoas se unem para fazer a colheita, se unem para poder evitar, por exemplo, que vai de repente chover, vamos lá, vamos colher, ou se unem todos os vizinhos e aí tem uma galinhada ao meio-dia, né, para fazer plantação, ou para construir um galpão. Essa coisa que ali nós nos inspiramos em grande parte, além de inspiração em outros 2 países, e fomos para a rua com a proposta do mutirão habitacional. Eu sei que tive algumas resistências, porque a primeira coisa disseram, mas como é que é, secretário, está trazendo assistente social para fazer casa? O problema é o seguinte, nós não estamos fazendo casa, obra pela obra, a nossa obra é humana. E para ser uma obra humana, nós temos que tratar de gente que gosta de gente para trabalhar com gente. A primeira coisa que eu fiz na Itaipu, quando a gente criou o programa Curtindo Água Boa, é sempre partindo desse pressuposto. Para trabalhar com gente, tem que gostar de gente. Tem que ter generosidade com o ser humano. Senão, não adianta. Vira um burocrata, vira, na verdade, um reducionista do que faz. É aquela diferença que nós sabemos tão bonita, né? Quando perguntaram a uma pessoa que estava colocando tijolos, ele disse, o que você está fazendo? Não está vendo? Estou fazendo um muro. E logo ao lado, mais à frente, perguntou-se também a uma outra pessoa, e ela disse, eu estou fazendo uma catedral. Um estava fazendo muro, o outro estava fazendo uma catedral. Então, eu diria, esses conteúdos têm que entrar na nossa vida, nos nossos governos de novo. E aí eu quero completar para rapidamente, até pelo horário, dizer que nós levamos para 195 municípios. O Paraná não tinha, como tem hoje, 399 municípios. Tinha um pouco mais de 250 municípios. E nós levamos o mutirão para 195 municípios. Só que o mutirão, o que era? O mutirão tinha algumas características, por exemplo, só podia se inscrever para o mutirão quem era realmente de baixíssima renda ou sem renda. Segundo lugar, uma comissão comunitária, não o prefeito, não puxa-saco do prefeito, desculpe dizer, nem vereadores, uma comissão comunitária que fazia a seleção quem ia, na verdade, ser beneficiado com a casa própria. Tinha alguns critérios, dá um exemplo deles, ninguém podia entrar no mutirão para se habilitar a casa própria que não tivesse ao menos 2 anos de moradia naquele município, naquela cidade, para evitar aquele que pega, entra, daqui a pouco já vende. Então, como estava sendo feito no Paraná todo, a gente fez com que o critério fosse também o critério de necessidade mesmo, às vezes até com puxadinhos que havia, ou gente com subhabitação, uma coisa indigna de viver. Então, esses eram critérios que a gente estabeleceu, mas aí tinha uma outra coisa, tinha outro critério que foi decisivo, que sempre tinha que ter um membro da família durante o processo construtivo. Então, esse membro da família ajudava a construir. Só que ninguém sabia qual é que era a casa dele. Só quando havia sorteio, depois de concluída, então todos caprichavam fantasticamente, porque não sabia se aquela casa era a casa dele. Então, nós tínhamos assistente social, nós tínhamos a prefeitura, nós tínhamos a comunidade, era um mutirão também de esforços. Pois bem, o que eu quero também destacar? Essa possibilidade da pessoa estar ajudando a construir a casa, que ainda não sabia qual, mas que seria dele, uma delas, fazia com que também a gente estabelecesse que ele podia fazer o aprendizado de uma profissão. Então, ele se especializava, por exemplo, em auxiliar de pedreiro.
carpinteiro, eletricista, e ele recebia um certificado, nós acertamos, né, com órgãos como o Senac e outros, né, que ele recebia um certificado que fez no mutirão o curso de se habilitar para ser eletricista. Ele saía com a casa, mas saía também com um diploma profissional. Pois bem, mas além disso aí, que é muito importante, nós fazíamos em cada município o chamado Dia da Habitação. Então, se, por exemplo, tivesse alguém que estivesse demolindo alguma coisa, ou tinha sobras de algum material de construção, a gente estabelecia no município, né, uma espécie de depósito de doações, bem fechadinho, arrumadinho, e aí você tinha no dia da habitação um convite. Você que tem aí pedra britada, quer ceder alguns metros aí, papapá. Você que está demolindo aí um muro, etc. Tem sobras de tijolos, seja o que for. E aí entrava todo, areia. Aí daqui a pouco a pessoa dizia, era o dia todo. As rádios faziam esse mutirão também, e de cada intervalo tinha um chamamento para colaboração, entrava o bispo, o padre, o pastor, quer dizer, foi um negócio fantástico, a associação comercial, e o prefeito e vice-prefeito, enfim, todos. Porque a grande questão é o seguinte, vamos erradicar a subhabitação em nosso município. Esse era o grande slogan para mexer com a sociedade. Não é possível a indignidade de morar como muitos estão morando e aqueles que nem têm casa. Resumo da história. Para completar, nós fazíamos avaliação a cada 6 meses dos mutirões. E, de repente, nós verificamos que, com as chuvas que nós temos no Paraná, em 2, 3 meses, aquela casa bonita, feita, já estava com meio metro ou 1 metro de água da chuva que caía, forte, respingava e ficava toda ela com aquela suja e tal. Conclusão, criamos um projeto, dentro do projeto, um subprojeto que era o seguinte, estimular a plantação de frutíferas, de floríferas, árvores de sombra e jardim. Depois nós criamos até por quadra, primeiro por família e depois por quadra. Eu tive exemplos assim que me tocaram profundo, nunca vou esquecer por resto da vida, de chegar no município, por exemplo, e a primeira dama com o prefeito dizer, olha, você vai ter que ir lá no mutirão. Sim, mas eu estive na inauguração. Não, você tem que ir lá. Chegava lá, ficava aquela coisa fantástica, de ver aquelas famílias morando com árvores frutíferas, com árvores de sombra, né, com flores, e aí eles tinham o quê? As melhores casas, os melhores terrenos, portanto, com essa beleza das flores, das árvores frutíferas, grama, sombra e tal. Conclusão, eles tinham isenção de 3 prestações. Termino, porque eu estou me alongando, coisa que me apaixona profundamente, para ver que tem solução. Mas o mais bonito de tudo isso é que a prestação não poderia ser mais do que 10% do salário mínimo. Isso é importante. Sabe o que aconteceu? Eu estou outro dia, a pessoa me conheceu, me lembrou, foi lá e buscou e trouxe os documentos últimos da prestação da casa própria do mutirão aqui em Foz do Iguaçu. Ali o mutirão, que era o São Francisco, lá está em 1º de maio a associação. O dia que foi inaugurada a ponte Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, também o presidente da República, o governador, nós todos da área de habitação, da secretaria, prefeito, vereador e comunidade, foi inaugurado o mutirão de Foz do Iguaçu. Primeiro mutirão de Foz, que é praticamente o início de toda aquela área que se expandiu extraordinariamente, que hoje dá para se dizer que é Morumbi 1, Morumbi 2, enfim, mais do que aquilo, tem mais de 30 mil habitantes hoje aquela região, mas teve um ponto de partida. Nós não tínhamos estradas adequadas para chegar no local do mutirão, em uma certa entrada para aquele local. Eu quero com isso dizer o seguinte, essa senhora me mostrou aqui, a prestação última que ela pagou era R$15 por mês. R$15 por mês. Que coisa maravilhosa. Eu quero com isso dizer, e agora voltando, de quanto a todos que estão participando, compreender que tem que ter criatividade, tem que ter a coragem de sair da mesmice, tem que ter a disposição de fazer diferente, tem que construir essa arquitetura participativa, esse chamado envolvimento de articulação de todas as forças para resolver problemas ainda mais como esse. Agora, o destaque. Não é possível que, num momento como esse, em que, inclusive, já tínhamos a questão do desemprego, e tudo agora agravado com o desemprego, em função da pandemia,
e ainda mais em Foz, que nós temos um problema um pouco mais grave, que é o problema do turismo, que sofreu mais do que outras atividades, e nós estarmos fazendo o quê? Por isso é importante fazer realmente esse tipo de saída. Eu não estou negando nenhuma iniciativa do que a gente poderia chamar das casas convencionais, da habitação convencional. Mas, além disso, nós podemos fazer outra coisa, que é estabelecer no município uma espécie de cooperação, de assistência técnica para reformas nas casas, para ampliação nas casas. Eu quero dizer, isso tudo faz com que você tenha uma solução que está no mutirão e também nos próprios programas habitacionais, como o da Caixa e tantos outros, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que compreender que o município tem um papel e tem o que fazer. Repito, eu não tenho dúvida do que fizemos e de que é possível fazê-lo. Aí eu vou dar um outro salto, mas voltando para o Bira. Outra questão concreta. Na hora da emergência, se você pode aliar a questão social com a questão infraestrutural, é uma grande jogada. Então, se eu tenho falta de casa e eu aproveito um momento como esse para gerar emprego, mas construindo casas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um problema grave de saneamento, por exemplo, em qualquer cidade brasileira, mas o saneamento, como disse, é fundamental para gerar emprego. Agora, sempre que tem que ter essa cláusula, empregado local, acerta com a construtora, acerta com esse mutirão de esforços que o empregado tem que ser local, de preferência a matéria-prima, os insumos locais, que sejam vendidos pelo próprio bairro, que sejam vendidos pelo comerciante, enfim, da própria... Viu, Nelson? Deixa eu só dar uma contribuição, porque um grande questionamento que os municípios têm, um grande questionamento, é assim, de onde viria recursos? De onde vem os recursos? Essa é a grande pergunta, até porque eu já estava falando isso para você, do jeito que é composto o nosso pacto federativo, a maioria do dinheiro fica com o governo federal, e o município, que é o fim de tudo, ele acaba recebendo pouco dinheiro, vamos dizer assim. Mas, Nelton, eu vejo o seguinte, você, como um cara, uma pessoa que é enfronhada, que é decidida, e se você colocando no seu governo pessoas que não tenham medo de arregaçar as mangas, os recursos eles existem. Hoje nós temos recursos tanto para saneamento quanto para habitação popular. Nós temos recursos dentro do governo do Estado, mas você tem que buscar, dá trabalho. Muita gente não vai atrás porque dá muito trabalho. Dá trabalho. Nós temos dentro do governo do Estado. Nós temos dentro do governo federal esses recursos para você buscar, para você ir atrás. E nós temos organismos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como a Aliança Francesa de Desenvolvimento. Nós temos muitas entidades que querem investir recursos, principalmente em habitação popular, mas não encontram aí o município que esteja afeto e que tenha as pessoas dispostas a fazer todo o trabalho de projeto, todo o trabalho para trazer esses recursos para o município. Então, assim, você se cercando de pessoas que arregassem as mangas, vão atrás de recursos, você vai conseguir trazer recursos para o município de Foz de uma maneira muito importante e que vai conseguir fazer um grande volume de produção habitacional em Foz. Caiu? Neto, teve algum problema, assim, acho que ele caiu, mas deve estar voltando já. Ah, tá. Mas eu vou conduzir, então, a minha linha de pensamento, daí a hora que ele voltar, eu passo para ele. Com certeza, ele tem a palavra contigo. Tá, porque, na verdade, um município sozinho, hoje, ele não consegue ter recurso suficiente para produzir. Infelizmente, uma habitação, mesmo que popular hoje, não é uma coisa barata para se fazer. E tem sempre aquela briga. O que você pode oferecer tem uma metragem, o que a família quer é outra metragem, então é uma queda de braço. Mas a gente tem muitos organismos internacionais, nós temos, hoje, dentro do programa do governo federal, tem um programa para habitação popular, dentro do governo do estado nós temos programas para habitação popular, e para saneamento também, porque o saneamento é uma grande, vamos dizer assim, um grande problema mundial.
Então, diante disso, eu acho assim, que você tendo gente sabendo aonde vai buscar esse recurso, fatalmente você vai conseguir trazer recursos para Foz que não sejam necessariamente e exclusivamente recursos da prefeitura, que são escassos, para fazer essa produção que você imagina. E para poder, principalmente, dar esse salto inicial de emprego. Todo programa habitacional, escute isso que eu estou dizendo, todo programa habitacional, ele nunca foi só calcado em produção de unidade habitacional. Perfeito. Ele sempre teve três vértices: construção habitacional, geração de emprego e melhoria da qualidade de vida. O programa, em 2008, o Brasil só não entrou de cabeça naquela crise do subprime americano, porque a gente tinha um programa grande de construção civil. Só não entrou porque a gente tinha um programa grande de construção civil. Então, Nelton, você está mais do que certo do que de se planejar e se preparar para investir nessa área com a sua eleição. Eu quero, chegando próximo aí do nosso término, fazer esse registro, claro, e que a grande questão está em saber pedir. Pedir, todos pedem. Saber pedir é uma ciência. É preciso que a gente tenha a melhor inteligência na produção de projetos junto ao gabinete do prefeito. É preciso ter uma indústria de projetos. Eu participei, por exemplo, de uma experiência municipal. Numa ocasião, numa mala enorme, foram 91 projetos para Brasília. Eu não tenho medo disso, porque eu sei o caminho das pedras e, às vezes, até das águas, apesar que não sei ainda caminhar com certeza, não tenho dúvida. No máximo que eu conheço é o caminho das pedras, mas a experiência ajuda muito isso. É por isso que eu estou dizendo, a crise não é para coisa muito amadora. A crise pede, como um timoneiro num rio, ou mesmo num oceano com águas muito tumultuadas, precisa timoneiro, precisa piloto que conheça como é que se sai, ou como é que se atravessa, por exemplo, as tempestades. Precisa ter essa coragem, mas é preciso também que a gente tenha equipe. E equipe a gente forma ali com eu diria assim, com um binóculo, com lupa. E em alguns casos como este, a questão da elaboração de projetos, repito, é uma ciência. Porque, repito, sim, pedir sempre se pede. Está cheio de gente pedindo toda hora. Agora, saber pedir é uma ciência. Então, eu quero, ao finalizar, fazer esse registro, por exemplo, de quanto nós podemos ter clareza que, se nós pegarmos habitação popular, saneamento básico, outras questões concretas que nós precisamos compreender hoje de determinadas vias, determinadas ruas, determinadas estradas rurais, tudo isso, você tem respostas a curtíssimo prazo. Essa é uma questão fantástica. Resposta a curtíssimo prazo. E, às vezes, além de buscar recurso lá fora, é fazer raspatacho. Porque todo esse movimento que você faz na economia local, ele está voltando em tributos, está voltando em novas atividades. É por isso que a gente tem que aprender que é preciso fazer a roda girar, é a economia circular. É por essa razão que isso também é algo que pede uma criatividade, que pede a compreensão que nós temos que mover esta roda. Então, eu quero, nesse momento, agradecer profundamente aqueles que participaram conosco. Eu quero dizer, sinceramente, Ibiraci Rodrigues, que eu estou muito satisfeito com esse momento, esse dia, com essa live. A sua participação engrandeceu muito, e pela sua experiência e por você permanentemente manter esse elo com o social, esse elo com o humano, essa questão de que nós temos que erradicar a miséria, a pobreza. Nenhuma sociedade, nenhum município será respeitado e valorizado com chagas sociais do tamanho que nós temos. E mais ainda, Foz do Iguaçu. Quanto melhor for a qualidade de vida daqueles que aqui vivem, quanto mais nós cuidarmos das pessoas que vivem em Foz do Iguaçu, nos nossos bairros, nas nossas comunidades, por isso nós temos a ideia de um projeto concreto para cada bairro. É preciso que a gente possa compreender que isso, inclusive, tem um valor muito grande quando você se divulga lá fora, quando você traz gente lá de fora para cá, quando você traz o turista, evidentemente, quando você tiver indicadores, lixo zero, quando você tiver indicadores, aqui temos ciclovia, temos transporte decente, quando você mostra que a educação erradicou todo o analfabetismo, que você tem boas escolas, tem creches, etc. Isso é hoje a melhor propaganda
A melhor propaganda é a indireta. Primeiro que você gasta pouco, porque ela normalmente acontece como notícia até, como referência. A melhor cidade para receber mais e mais turistas tem que ser uma referência para os que aqui vivem, mas ela vai ser referência lá fora, no Brasil e fora do Brasil. Eu quero dizer, com toda a gratidão, Biraci, que estamos muito satisfeitos. E lembro agora desse jovem estudante batendo às vezes a porta do gabinete que nós tínhamos na época como deputado da oposição. E aí, vamos ver se nós precisamos dar uma volta no Paraná, nós precisamos restabelecer a Associação dos Estudantes, a União Paranense dos Estudantes. E está aí, hoje presente comigo nessa live. Que alegria, parabéns. E a todos, muito obrigado por estarmos juntos. Mas tem solução sim, dá para ver. Valeu. Obrigado, Nelton. Bom de lembrar esse tempo de estudante e agradecer você agora, aqui depois de tantos anos, né, ter ajudado tanto a União Paranense Estudantes, estudante de 17, 18 anos, precisando fazer o seu trabalho, você ajudou muito, muito obrigado. E conte comigo, conte com a minha experiência, sempre que você precisar de uma opinião, estamos aí, tá bom? Obrigado, viu? Satisfação grande. Gente, um grande abraço a todos e um abraço solidário. Boa noite. Boa noite, boa noite.